Rádio Alternativa. Já passamos a falar ao vivo, direto aqui do Colinas Hotel, nesta manhã de terça-feira, dia 10 do mês de junho, onde nós teremos aqui a instantes a prestação de contas da Expo Giruá 2025. Você que está sintonizado conosco, aquele abraço, muito obrigado. Uma ótima manhã especial de terça-feira, né? Já está chegando os convidados, o pessoal que estará participando dessa importante programação nesta manhã, direto aqui do Colinas Hotel. Você que sintoniza, então, aquele abraço, muito obrigado pela companhia, uma ótima manhã de terça-feira, frio aqui na capital da produtividade, tá friozinho lá fora, aqui dentro do Colinas Hotel, está muito bom, ar-condicionado ligado, temperatura super agradável, mas lá fora, a temperatura em torno aí de 8 graus nesse momento. Agora estamos chegando próximo das 8 horas da manhã, e você ligado aqui na programação da 98.7, já falamos ao vivo nesse momento. Já vamos convidar aqui o atual presidente da Expo Giruá, o Leonardo Giovelli, para cumprimentar a todos os nossos amigos ouvintes que estão já sintonizados conosco. Leonardo, bom dia, uma manhã fria lá fora, mas aqui dentro das dependências do auditório do Colinas Hotel está uma maravilha, temperatura super agradável. Nem parece, né, Leonardo, que já se passaram 2 anos, né? 2 anos aí, o Leonardo que está à frente da Expo Giruá, né? Então acontece sempre de 2 em 2 anos. Nós tivemos a última Expo Giruá no mês de março, né? De 5 a 9 de março, e hoje a prestação de contas. Bom dia, bem-vindo à Rádio Alternativa, Leonardo Giovelli. Bom dia, Gilmar, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alternativa. Bem colocado por você, né, que já fazem 2 anos que estamos com esse desafio. Aceitamos o desafio com muita empolgação, com a certeza de que faríamos uma excelente feira, e sem dúvida alguma saímos com cabeça erguida, com o sentimento de missão cumprida, de que entregamos uma feira no nível que Giruá merece, enfim, com tudo que a nossa comunidade merecia, né? E hoje, então, como último ato, enquanto presidente, trouxemos a prestação de contas, né, para mostrar para todos os nossos patrocinadores, para a comunidade, enfim, como que foi alocado o dinheiro, enfim, como está a situação financeira da feira. E na sequência já também fazemos a cerimônia de transmissão do cargo pro Robson, né, que será o meu vice. Enfim, sem dúvida alguma, um dia aí muito importante para a história da Expo Giruá e de Giruá também. A realização de fazer a feira em si, naqueles dias ali, claro que ela começa bem antes, né? Bem antes, muito tempo antes do dia de realizar, você tem toda a preparação. Mas além disso, a Expo Giruá, com sua diretoria, ela também tem aquela ligação especial, né, de promover vários eventos, né, que também promovem novos projetos, né? Uma iniciativa das terceiras pistas da nossa RS 344, esse projeto aí que já está em andamento, que teve início na Expo, no início, né, da sua gestão, né, no finalzinho da Expo Giruá 2023, já teve aquele lançamento e o projeto está andando, né? Sem dúvida alguma, a feira para o município, independente do município, sem dúvida alguma, é o maior evento que acontece no município. É um evento que a gente consegue mobilizar muito o legislativo, o executivo, seja municipal, seja estadual, né? E daqui não foi diferente, então conseguimos trazer o governador. Na última oportunidade, então, trouxemos o secretário de Desenvolvimento Econômico. E esses são os momentos que nós temos para cobrar, né, o poder público das demandas que a nossa região tem. Claro que a gente não pode olhar apenas para o nosso município, nós temos que olhar para a região como um todo, porque nós precisamos de um desenvolvimento saudável da região como um todo. Então, em 2023, né, onde nós começamos a construção da feira,
trouxemos a demanda das terceiras pistas, que foi um projeto assinado em parceria com o município de Santa Rosa, com o município de Santo Ângelo, né? No ano 2025, fizemos uma cobrança muito forte ao executivo dessas demandas que nós havíamos levados, né? Levamos novas demandas para eles, né? Deixamos demandas novas com o governador. Enfim, esse é o intuito da feira também, né? É um momento, claro, de celebração, é um momento que temos diversos eventos ocorrendo, mas é um momento também que a gente tem para cobrar o poder público pelo desenvolvimento do nosso município, pelo desenvolvimento da nossa região. Também tivemos vários investimentos no nosso parque de exposições, não só no parque, mas também na área de demonstração das novas cultivares, né? A área de demonstração, tivemos dias de campo maravilhosos, tanto na Expo Geral 2023, mas agora ampliando com vários dias, né, de demonstração na área demonstrativa da área agrícola, nesse ano de 2025, foi um sucesso. Não, sem dúvida alguma, né? Nós somos um município essencialmente agrícola, né? E todas as nossas iniciativas, quando pensadas, elas vinham num primeiro momento olhando para o agronegócio. Então, tínhamos que dar uma atenção ainda maior para a nossa área experimental, né? Então, uma área experimental que foi replicada no mesmo local que fizemos em 2023. Esse ano conseguimos trazer todas as cultivares de soja, que é uma iniciativa inédita, né? Então não temos conhecimento de nenhum outro local onde existe um experimento com todas as cultivares, né? E claro que o que deixa ainda maior é que nós estamos testando todas as cultivares de soja no nosso município, para trazer conhecimento para o nosso produtor, né? Então, sem dúvida alguma, é uma iniciativa que engrandece, é uma iniciativa que cresce, né, a cada ano, que a gente, quando conversa com as empresas que participaram, tem um retorno muito positivo, né? Então essa é a mensagem que a gente quer deixar, né? É um retorno positivo, que a gente não é apenas uma feira, a gente é um local de conhecimento, um local de propagação de novos experimentos, para que o nosso município também consiga crescer, consiga se desenvolver, seja o pequeno produtor, o médio produtor ou o grande produtor, né? Então esse foi uma das iniciativas que deu certo em 2023, que a gente apostou ainda mais em 2025, tenho certeza que em 2027 ainda vamos buscar crescer. Com certeza, tanto na área demonstrativa da área agrícola, mas também tivemos aí novidades e investimentos realizados, né, por causa da feira dentro do parque, porque tudo é uma união, né? Vai se somando as forças e as coisas vão acontecendo, né, Leonardo? Tanto no nosso parque de exposições, né? Sem dúvida alguma, né? Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, né? Claro que a gente acaba gerando caixa, temos caixa disponível, enfim, mas esse dinheiro, ele tem que ser investido no nosso município. É dinheiro que veio daqui, é dinheiro que circula aqui, que a gente precisa retornar ele de alguma forma, né? E nesse ano não foi diferente. Claro que quando começamos em 2023 nós não tínhamos caixa, né? Então herdamos um caixa positivo, e a partir disso nós procuramos ver quais eram as principais necessidades do parque, né? Então, aos poucos vamos fazendo melhorias, claro que sempre em conjunto com o governo municipal, sempre dialogando, sempre conversando sobre quais são as maiores necessidades e com autorização deles também, né? Então, tivemos um investimento principalmente na área de climatização, né? Que é um investimento aí que gira na casa dos R$40 mil, que vamos deixar então no parque, porque é um investimento que toda feira se repete, né? Então toda vez temos que alugar climatizadores, temos que fazer essa movimentação, e a partir do momento que nós compramos esses equipamentos, claro que desde que sejam preservados da forma correta, é um custo que não se tem na próxima feira. Então cada vez mais vamos tentar fazer investimentos para que o nosso parque fique ainda mais agradável para todos os nossos visitantes. Leonardo, você é um jovem empreendedor giroense da família Giovelli, né? Grupo Segil de Giruá, cada vez em crescimento maior. E qual a tua mensagem especial para o jovem que nos ouve e às vezes que, né, ele está vendo as coisas acontecer, mas, né, não só o jovem empreendedor, mas também os empresários, né? Essa sua mensagem de um jovem de já ter presidido aí a Expo Giruá. Bom, acho que, na verdade, todos nós temos vontade de fazer algo diferente, enxergamos as coisas de formas diferentes, e por vezes a gente não concorda com a maneira que as coisas evoluem, né? E a maneira mais fácil da gente conseguir mudar, da gente conseguir fazer com que as coisas aconteçam de uma maneira que a gente pensa que é crescimento, é a gente se envolver, né? Então, a mensagem que eu deixo é: se você quer ver as coisas diferentes no nosso município, no nosso estado, no nosso país, procure se envolver, procure entender, procure dialogar com a comunidade para entender como que a gente pode fazer
para que as coisas aconteçam. Sem dúvida alguma, se nós tivéssemos, quanto mais pessoas envolvidas nós tivermos, maior vai ser o nosso crescimento. Então acho que essa é uma mensagem muito importante para que a gente consiga crescer enquanto comunidade, né? Se a gente tivesse envolvimento, se a gente tivesse diálogo, para que a gente consiga crescer em conjunto, né? Não apenas com as ideias do Leonardo, não apenas com as ideias do Robson, não apenas com as ideias do Zé, mas enfim, com as ideias de várias pessoas pensando junto para o nosso município crescer. Com certeza. Como é que vai funcionar agora? Daqui a pouco, logo mais teremos então a assembleia, né? E aí a prestação de contas. Na verdade nós vamos ter um cafezinho, né? Então nós temos uma ideia de começar em torno de 8h30, 8h40, né? Então iniciaremos com a prestação de contas, mostraremos um vídeo da institucional da feira, os números que a feira gerou, enfim, né? E vamos ter uma palavra final e aí sim temos a assembleia de transmissão do cargo. Certo. Muito obrigado, Leonardo Giovelli. Parabéns aí por ter aceitado esse convite de presidir a Expo Giroá 2025. Eu me lembro no seu discurso de abertura da Expo Giroá, onde o Leonardo dizia: olha, eu estive fora de Giroá, fui estudar, morei na grande Porto Alegre, poderia ter ficado lá, mas eu sentia no coração de que eu precisava voltar para a minha terra natal e fazer algo, né? E esse algo já está acontecendo, né? Fazendo, junto com toda a equipe da Expo Giroá, né? Movimentando Giroá, movimentando a grande região, porque a feira, ela movimenta a região, Leonardo. Sem dúvida alguma, né? Já contei essa história mais de uma vez, enfim, tive oportunidade de estudar fora, mas também sempre tive um sentimento muito forte pelo nosso município, então tenho certeza que a maioria das pessoas que moram aqui tem um carinho muito grande, né? E não só as pessoas que moram aqui, que estão aqui, mas tem muitas pessoas que vieram morar aqui e acabaram, né, tendo também esse sentimento, e não foi diferente comigo. Eu acabei voltando e busquei sempre fazer diferente para que o nosso município se desenvolva, que eu acho que é o que a gente precisa. Certo. Valeu, Leonardo. Até daqui a pouco. Muito obrigado pelo espaço. Voltamos a conversar. É isso aí, sem dúvida alguma. Um abraço, Gilmar. Valeu. Assim conversamos aí com o atual presidente, né, da Expo Giroá, Leonardo Giovelli, falando aqui na programação da 98.7 nesta manhã de terça-feira, né? Direto aqui do Hotel Colinas Hotel, onde estará acontecendo logo mais a prestação de contas. Vamos convidar agora o atual, né, que vai assumir daqui a pouco aí à frente da Expo Giroá 2027. Robson Schitz é de giroaense para giroaense, e é isso aí, né? Mais um jovem empreendedor que é o atual vice-presidente da Expo Giroá 2025 e que logo mais recebe o bastão aí do Leonardo e toca em frente para 2027, que é logo ali. Robson Schitz, bom dia, bem-vindo à Rádio Alternativa. Bom dia aos ouvintes da Rádio Alternativa. É um prazer muito grande estar novamente aqui, passando, né, todo o que foi um trabalho, né, de 2 anos, que a gente sempre fala assim, a feira termina uma e no dia do encerramento já começa a outra, né? Então é muito importante a gente estar reunido, fazendo a prestação de contas, apresentando todos os resultados, né? E nesse dia frio, né, escolhemos um dia muito bom, né, para vir, acolhedor, né? Estamos aqui no Colinas, acolhendo o pessoal aí, toda a imprensa regional, coordenadores, para nós apresentar como foi a nossa feira de 2025. Com certeza. E grandes aprendizados, né? O Leonardo Giovelli era o vice do José Taborda, né, de 2023. O Léo, vice, assumiu como presidente em 2025. E agora, em 2025, o Robson é o atual vice do Leonardo Giovelli. E agora, né, vai assumir como presidente. Como é que está o coração aí, batendo forte? Eu sei que aprendizado nesses últimos anos, né? Você estava sempre ao lado do presidente e de toda a diretoria, né? Como é que está o coração aí para mais esses 2 anos à frente aí? A ideia sempre foi, né, desde quando nós assumimos, né, o Zé Taborda assumiu lá em 2023, foi de nós já criar sucessão dentro da própria feira, né? Então, a gente segue exemplos muito bons aí que tem na região, como a própria Fena Soja, que cria já uma sucessão para te ter uma bagagem, né? Para te estar envolvido já com a feira, que tu ter aquele calor da feira para os próximos anos tu
ter todo um trabalho, já um cronograma, uma sequência de trabalho, né? Que a nossa feira nada mais é do que um livro de histórias, né? E a gente faz o capítulo, a gente que é o presidente da feira, faz o capítulo a cada ano que a feira vai sair. Então, esse novo capítulo aí em 2027, com certeza vai ser um capítulo muito importante, né? Vamos tentar fazer uma super feira novamente, né? Uma baita feira para o público regional de todo o Rio Grande do Sul, todo o Mercosul, que a gente tem recebido bastante visitantes de outros lugares, né? De toda a região aqui está sempre junto presente. A gente está aprendendo com Santa Rosa, aprendendo com as feiras regionais. Agora, como a gente faz parte do Integra também, a gente fez todo um calendário, então todas as feiras regionais, elas se respeitam ao ponto de uma contribuir com a outra, uma participar com a outra, então está muito bacana e com certeza de 2027 vai ser um sucesso também. Com certeza. Sempre, toda a realização da feira acontece sempre grandes investimentos. Nós tivemos, nessa última feira, foi um investimento na área experimental agrícola. E como é que está o planejamento aí para esses próximos 2 anos aí, o que se planeja para o Parque de Exposições nos próximos 2 anos, o próximo presidente Robson Schitz? A ideia sempre foi de nós, na própria feira corrente, na de 2025, por exemplo, nós pegar todo um aprendizado e nós conversar com cada expositor, com cada visitante, para saber como ele está entendendo a feira. Através desses números, desses formulários que a gente conversa com o pessoal, a gente planeja a feira seguinte. Então a gente já tem todo esse material, já tem toda a estatística do que precisa melhorar, o que vende já de bagagem, que está dando certo, a gente vai continuar. Então a ideia é de focar agora no que precisa ser melhorado. A gente tem algumas situações no parque que a gente precisa melhorar. A gente sabe que a gente está fazendo cada ano feiras maiores, então precisa um investimento em áreas de estacionamento, melhorar a infraestrutura do parque. Então tudo isso a gente está trabalhando juntamente com o poder público para resolver para lá em 2027 nós não ter nenhum contratempo. Com certeza. Já podemos anunciar alguma coisa aí das primeiras linhas de planejamento dos próximos 2 anos? A gente está trabalhando com algumas surpresas que estão por vir, né? A gente ainda não pode divulgar, que são todos projetos, né? Então a gente precisa de aprovação desses projetos. A gente senta com o poder público, o parque é municipal, então todos os investimentos no parque parte do poder público, mas a gente tem uma relação muito boa com o poder público giroaense, com o prefeito, com o poder legislativo, e a gente está juntamente elaborando algumas questões lá que vai vir novidades por aí, muito legais as novidades. Tá certo, assim conversamos com o próximo presidente da Expo Giroá, né? Daqui um pouquinho teremos aí a prestação de contas e a passagem do bastão aí do Leonardo para o Robson Schitz. Até daqui a pouco aí, Robson. Certo, já de antemão agradeço a presença de toda a imprensa, em especial vocês da Rádio Alternativa, que estão sempre conosco, sempre apoiando, sempre divulgando, e vamos lá para mais um capítulo dessa história da Expo Giroá. E já se somando, né? Você que nos ouve, você que ainda não tá junto, fazendo parte dos voluntários da Expo Giroá, né? Porque é uma grande equipe de voluntários, né? Dá tempo ainda, né, de participar, né? Sim, agora a gente está montando a diretoria, né? A próxima diretoria está sendo montada. Agora, os próximos passos, nós vamos começar a fechar as coordenações. Então, temos 2 anos de trabalho. A gente está conseguindo mais uma janela maior de trabalho. Então, a gente não está deixando mais para o último momento. Então, a gente já vem um processo. Com certeza, do decorrer do ano, aí precisamos de bastante pessoas que queiram estar envolvida com a feira, que tenham a identidade da feira, que é isso que a gente procura, voluntários que tenham a identidade da feira, e com certeza lá na frente essas pessoas vão ficar muito gratas de ter feito parte dessa história. Valeu, é isso aí, faça parte dessa história. Valeu, Robson. Obrigado. Grande abraço. E agora eu vou convidar
a futura vice-presidente, né, a Savene. Tudo bem, Savene? Vamos conversar um pouquinho, hein, Savene? Ela que será, então, daqui a pouco, estará assumindo junto com o Robson Schitz, à frente da Expo Giroá 2027. Savene, bom dia, bem-vindo à Rádio Alternativa. Como é que tá o coração batendo forte nessa manhã de terça-feira? Daqui um pouquinho assume aí à frente como vice-presidente e já, né? 2029 é logo ali, Savene. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alternativa. Então o Robson me botou nessa grande responsabilidade, apesar de já estar na minha quarta Expo Giroá, e entre essa eu fiz também uma feira do Butiá na coordenação. É uma responsabilidade que aumenta, porque até então eu estava nos bastidores, né, na coordenação, e agora tenho algo a mais. Tem que estar mais à vista, mais à frente. Mas, com certeza, é um trabalho que a gente faz em conjunto, né, com nossos patrocinadores, com a comunidade, com as entidades. E eu vejo que o voluntariado em Giroá, ele tem aumentado cada vez mais. E nós já queremos para 2027 que as pessoas estejam mais ainda conosco, né? Que venham, que se prontifiquem. A gente precisa de pessoas para trabalhar. A gente vê exemplos de cidades do nosso ao redor, principalmente Santa Rosa, 3 de Maio, agora que a gente foi na última feira. O pessoal também tem se voluntariado bastante, e é pelo município, né? Não é para mim, não é para o Robson, não é para o Léo, mas é para o município. Isso faz com que a feira seja cada vez maior, grandiosa, mostre a nossa potencialidade e as nossas riquezas. E eu fiquei muito feliz, na verdade. O Robson já vinha cotando por eu estar na coordenação há 2 feiras seguidas, mas eu gosto mesmo de ficar mais no administrativo, mais quietinha, não gosto muito de foto, de falar em público também, né? Vou ter que me acostumar. Mas acho que junto com a responsabilidade vem também a sensação de que a gente tem muita gente do nosso lado. Isso aí. Né? Então a gente tem, além de colegas, tem amigos. Aqui a gente se torna praticamente uma família durante um bom tempo. E isso faz com que a gente consiga fazer uma feira grandiosa realmente. Com certeza. Valeu, Savene. Grande abraço. Um abraço para vocês. É isso aí. Assim conversamos com a futura vice-presidente, a Savene. Vamos convidar aqui o Gustavo Preichert. Passar para cá, Gustavo. O Gustavo, que faz parte da equipe, né, é um dos gerentes aí da Varpol, nesse ano maravilhoso, Varpol, 90 anos de história. Tivemos a área experimental Varpol, que foi um sucesso na Expo Giroá 2025, e tenho certeza aí que será muito maior ainda em 2027. Gustavo Preichert, bem-vindo à Rádio Alternativa. Varpol, que sempre presente nos grandes eventos da nossa comunidade de Giroá e também na grande região. Bom dia, bem-vindo à Rádio Alternativa. Muito bom dia, Gilmar, muito bom dia, ouvintes da Rádio Alternativa. Um prazer imenso estar na presença aqui das prestações de conta da Expo Giroá. Varpol, como tu bem falaste, 90 anos, uma empresa que acredita na nossa região, vem investindo, e com certeza nas próximas edições das feiras nós estaremos presentes, fazendo um belo evento, enriquecendo o Giroá, enriquecendo esse evento que está cada vez melhor e mais bonito. Com certeza. E a área experimental foi um sucesso. Tivemos aí toda a área, né, ocupada com grandes experimentos, né, das nossas empresas de Giroá e também da grande região, que marcaram presença e que fizeram a diferença, né? É um diferencial. Essa área experimental, ela traz diversas cultivares, são pessoas que se dedicam há meses para trazer o que há de novidade no campo. Esse ano tivemos desde pastagem, forrageiras, culturas do girassol, canola, carinata, soja, né? Então isso tudo traz essa pujança do nosso município, levando cada vez mais a capital da produtividade aos 4 cantos do Brasil. É isso aí, valeu, Gustavo. Muito obrigado. Grande abraço. É isso aí, falamos com o Gustavo Preichert da Varpol. A Varpol que sempre está presente nos grandes eventos de Giroá e também da grande região. Você ligado aqui na programação, estamos ao vivo, direto aqui do Colinas Hotel, onde está acontecendo então a prestação de contas. Está só o início, né? As autoridades estão chegando, os convidados também estão chegando e estarão participando dessa importante programação especial nesta manhã de domingo aqui no Colinas Hotel em Giroá. A imprensa regional também já chegando, grandes eventos, tá? Paulo Giordani, tudo bem, Paulinho? Bonito. Paulinho também está por aqui, tá? Pessoal também marcando presença. E eu vou convidar aqui
a nossa chefe da Emater, Helena, vamos conversar um pouquinho ali, Helena Zaltron, ela que é a chefe da Emater de Giruá, e a Emater está vivendo um momento maravilhoso aí, que é os 70 anos da Emater no estado do Rio Grande do Sul. A Emater que tem uma participação muito importante desde a primeira FAPIG, né, que foi a primeira feira lá no ano de 1983, né? A Emater está sempre presente nos grandes eventos, nas grandes realizações aí da Expo Giruá, parceira, né, com toda a sua equipe, né, fazendo parceria aí, mostrando a força do campo. Helena Zaltron, bom dia, bem-vindo à Rádio Alternativa. Bom dia a todos os radiovintes. É uma grande satisfação estarmos presentes novamente. E a feira, para nós, é um momento de grande satisfação estarmos presentes enquanto Emater, enquanto extensionista, né? É um trabalho que a gente faz ao longo do ano com as agroindústrias. Então, esse ano estivemos à frente do Pavilhão da Agricultura Familiar, onde recebemos recurso da SDR, né? Uma das secretarias de Estado, onde patrocinou Pavilhão da Agricultura Familiar, devido ao trabalho que a gente faz com as agroindústrias aqui no município de Giruá e em toda a região. Com certeza, a Emater que vive um momento maravilhoso aí, que é os seus 70 anos de história. 70 anos de grande trabalho e dedicação. Somos muito gratos, né, a todo o trabalho que os colegas realizaram ao longo dessa jornada. Aqui em Giruá temos grandes trabalhos, grandes extensionistas que passaram pelo nosso município e sou muito feliz de ser extensionista da Emater, de estar aqui em Giruá e desenvolver esse belo trabalho. Com certeza. Parabéns, Helena, parabéns a toda a equipe da Emater, semeando o futuro, né? Com certeza, anos, né? E que possamos comemorar mais 70 e muito mais, né? É isso. Obrigada. Aí, valeu. Abraço, Helena. Nosso vice-prefeito Melo também chegando por aqui. Chega pra cá, Melo. Momento especial, prestação de contas, Expo Giruá 2025. Daqui a pouquinho, já instantes aí, já teremos o início dessa importante programação, falando aí para a nossa câmera da Rádio Alternativa. Vice-prefeito Melo, bom dia, bem-vindo, momento especial. Bom dia, meu amigo Belmonte, mais uma vez aqui no Colinas Hotel. Tivemos aqui há um ano atrás no lançamento da feira, né? Um evento em que estava sendo ainda projetada a feira, trazendo detalhes de como seria o andamento dessa Expo Giruá que passou, e agora estamos aqui pós-feira para conversar com o pessoal, trocar uma ideia de novo a respeito da prestação de contas da feira. O balanço final, né, do pessoal que administrou essa feira, o que entrou de valores, o que foi despesa, e assim as coisas são de forma que fique tudo bem transparente, como o pessoal da feira, o Leonardo Giovelli e o Robson Schitz administraram de forma transparente, de forma correta, isso que a gente quer, e a gente faz questão sempre de estar junto com esse pessoal que faz o nosso município crescer. Tá certo. Muito obrigado. Um abraço a toda a comunidade giroense. Uma ótima terça-feira positiva, nosso vice-prefeito Melo, falando aqui na Rádio Alternativa. E agora eu vou convidar aqui o nosso prefeito da Borda, Dari Paulo Prestes da Borda, para chegar para cá. Tudo bem, prefeito? Bom dia, vamos conversar um pouquinho aqui, antes do início da programação oficial. Daqui um pouquinho temos o início da programação especial. Nosso prefeito Dari Paulo Prestes da Borda chegando por aqui. Bom dia, bem-vindo, momento especial, prestação de contas, Expo Giruá 2025. A Expo Giruá, né, que é um grande evento em Giruá que acontece já há muitos anos e que o governo municipal é parceiro, né? É parceiro da realização deste grande evento. Prefeito Dari, bom dia, bem-vindo à Rádio Alternativa. Bom dia, Gilmar Belmonte. É motivo de satisfação mais uma vez encontrar você aqui, dando cobertura para esse evento tão importante. Uma feira sempre se pensa, se programa e se faz ao longo de vários anos, como agora já está sendo elaborado, pensado e discutido as melhorias para a próxima feira de 2027. Hoje aqui com certeza será escolhido os novos gestores da feira, e sem a Prefeitura Municipal praticamente a feira não acontece. E nós que representamos o Poder Executivo estamos juntos para trabalharmos, para fazer acontecer as coisas boas do nosso município. Porque uma feira às vezes dá um gasto grande, mas o que faz é a comunidade em geral, a região, o estado e até fora dele, vir conhecer a nossa cidade, vir conhecer as belezas, e até eu tenho encontrado
Porto Alegre e outros locais, as pessoas falando, Gilmar, do butiá, que para nós às vezes é uma coisa tão simples, mas que as pessoas veem e se emocionam com esse fruto que é produzido na nossa região, especialmente aqui em Giruá, que dá o nome da nossa cidade. Então, hoje nós vamos ouvir mais a mensagem, o acerto de contas, a prestação de contas, dizendo, da Expo Giruá, e com certeza os nomes que serão os responsáveis pela nova feira que acontecerá em 2027. Certo, obrigado. Prefeito Dari, Paulo Presta Borda, bom dia. Bem-vindo aí. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição. Tá certo. Muito obrigado. Vamos conversar agora aí com o Leandro Ferreira. Passa para cá, Leandro. Leandro, que foi um dos coordenadores da área experimental da Expo Giruá, que foi um tremendo sucesso. Muitas empresas participaram desta importante programação que aconteceu, que fez parte da programação da Expo Giruá, que foi a área experimental. Leandro Ferreira, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Alternativa. Bom dia, tudo bom, Gilmar? Bom dia, ouvintes. É uma grande satisfação a gente estar aqui. Agora, nesse momento de prestação de contas, né? E todo mundo ansioso em ver os resultados, né? Mas a feira mexeu com toda a cidade, a gente viu que toda a população se envolveu, muito voluntário, até já gente se engajando para a próxima feira. Isso é bom demais, né? Isso é importante. E na área experimental deu para ver a força que vem do campo, né? Isso aí, a gente vê que tem muito material, tem muita empresa, né? As empresas se impressionaram com o evento que foi, né? Porque foram dias mais quentes, dias, né? Não tão fácil de fazer o dia de campo, mas foi uma boa o público prestigiou o evento, né? Com certeza, e grandes experimentos foram realizados. E eu me lembro de uma entrevista em que o Leandro falava, olha, se através desses experimentos nós conseguir aumentar a produtividade, que seja em um saco de soja, né? Olha, eu não me lembro quanto era, mas era um valor muito grande, né, Leandro? Já que Giruá produz muita soja, né? A gente tem uma área enorme. Isso falando só de soja, né? Nas outras culturas também, isso, né? Aí. Na verdade, aí é uma maneira da gente instigar a área experimental, que ela exista sempre, né? A gente fala da feira, mas a gente queria que ela tivesse o ano todo, durante o ano todo, essa área experimental que fosse municipal, né? Que foi uma maneira, né? A gente está aqui sonhando, né? Que essa área experimental tivesse instigando todo mundo, né? A pensar, mas será que se eu plantar o soja a 10 centímetros de espaçamento vai produzir mais? Vamos plantar para ver, né? Enquanto o produtor pensa essas coisas, a gente iria fazer lá, né? Mas 10 centímetros não dá, vou ter que fazer, mas de repente algumas outras alternativas, outras maneiras de fazer com que essa produção reflita para a nossa cidade. E essa produção a gente sempre fala, né? Que a primeira engrenagem é a produção, é o agro, né? E essa engrenagem rodando um pouquinho mais, sempre vai refletir para todo mundo um pouco, né? E na medida que funcionasse o ano inteiro, aí teríamos também outras culturas, porque no caso da Expo Giruá as culturas foram adicionadas naquela data, né? Isso. Mas poderia isso se transformar com outras culturas em outras datas, né? Isso, por exemplo, no inverno, né? Que a gente tem uma dificuldade, a canola vem crescendo, né? Vem outras culturas aí, mas o trigo está com dificuldades, né, de desenvolver, de rentabilizar, que também a gente poderia estar achando alternativas, né? Que até eu estava num simpósio semana retrasada em Passo Fundo, e aí existe uma bactéria que se utiliza na folha da cultura, né? Que a gente poderia estar testando no trigo, né? Achando uma maneira de uma bactéria que ajuda a inocular nitrogênio na cultura, mas ela fica na folha. Uma coisa a gente fica pensando, né? Mas não existe, né? Existe muita coisa para a gente estudar, né? E tudo vai somando forças, né? Vai, porque isso aí é uma fonte, né? Seria uma fonte de custo menor que a ureia. Claro que eu não posso só usar ela,
Mas isso eu estou falando assim com pouco conhecimento dela, né? Então, mas o que eu estou comentando seria a ideia pensando na área experimental para o ano todo. Tá certo. Valeu, assim conversamos com um dos coordenadores da área experimental, que foi o maior sucesso, Leandro Ferreira, falando aqui na Rádio Alternativa, neste momento super especial, nesta manhã de terça-feira. Vamos convidar aqui o nosso amigo Altair, do Sicredi. Chega pra cá, Altair. O Altair que faz parte da equipe, é o nosso gerente da unidade do Sicredi de Giruá, um Sicredi que é grande parceiro, né, das realizações e dos grandes eventos na nossa grande região, seja em Giruá e também na grande região. O Sicredi cada vez mais parceiro, inclusive amanhã teremos um momento especial aí no Clube Aliança, que é a prestação de contas do Hospital Vida e Saúde em Giruá, o seu primeiro ano aí de administração. Altair, bom dia, bem-vindo à Rádio Alternativa. O Sicredi, que é grande parceiro da Expo Giruá. Tudo bem, Altair? Bom dia, momento especial aqui, a prestação de contas aqui no Colinas Hotel. Lá fora tá frio, mas aqui a temperatura tá agradável, né? Bom dia, bem-vindo à Rádio Alternativa. Bom dia, Gilmar, é um prazer estar aqui contigo aqui na Alternativa, mais uma vez, né? Semana passada estávamos comemorando aí o aniversário do HVS de um ano, e hoje aqui então fazendo a prestação de contas da Expo Giruá, tá? E é muito legal prestação de contas, né? O nível de transparência, o nível de seriedade com a qual a feira está trabalhando, né? E aqui o presidente Leonardo Giovelli então falará a nós de tudo o que aconteceu, de como fecharam as contas. O Sicredi, mais uma vez, fechando aqui como patrocinador âncora da feira, e assim estaremos nas próximas edições, mostrando a nossa parceria, evidenciando que o que se produz no nosso município, nós deixamos o município, né? E não poderia ser diferente. Nós, como cooperativa de crédito, ajudando sim a promover tudo o que acontece em nossos municípios, nas regiões, nos nossos locais, fazendo com que nosso município, a nossa região prospere. Com certeza. Teremos um momento especial amanhã à noite no Clube Aliança. Também será um momento de prestação de contas. Perfeito. Amanhã à noite nós teremos um evento em parceria com o Hospital Vida e Saúde, tá? A Unidade São José aqui. Estaremos oficializando então a doação do nosso tomógrafo que fizemos aqui então ao hospital, tá? E o hospital também terá a oportunidade de fazer a prestação de contas deste primeiro ano de administração, mostrando todas as melhorias, toda a estrutura e, por que não, tudo o que vem daqui para frente. E para tanto, então, temos uma leva de pessoas aí convidadas a participarem deste momento, tá? Inclusive imprensa, né? A imprensa local estará, né? Isto. Mas uma oportunidade, mais uma vez, de estarmos trabalhando com transparência, clareza, mostrando à nossa comunidade que vale a pena investir no Sicredi, o Sicredi reinvestindo, e por que não dizer, nós entendermos cada vez mais o poder da nossa estrutura, de um hospital bem estruturado para o nosso município, o quanto isso também faz com que o município prospere. Tá certo. Altair, muito obrigado, bom dia. Para nós, excelente dia. Valeu. Assim conversamos com o gerente da unidade do Sicredi de Giruá, Altair, do Sicredi. Vou convidar agora o ex-prefeito Rubem Weimer, também marcando presença aqui nesse momento maravilhoso, momento especial da prestação de contas, né, da Expo Giruá 2025. Ex-prefeito Rubem Weimer e atual secretário de Desenvolvimento, né, marcou seu nome na história também como prefeito 8 anos à frente, grandes realizações. E falando de Expo Giruá, falando de parque de exposições, né, tivemos a inauguração do grande pórtico que fez a diferença, né, de outra vista. E foi um investimento durante o governo do ex-prefeito Rubem Weimer e agora atual secretário de Desenvolvimento. Bom dia, bem-vindo à Rádio Alternativa, um momento especial de prestação de contas da Expo Giruá. Bom dia. Bom dia, Belmonte, bom dia aos nossos amigos da rádio. Realmente agradecer o convite da diretoria da Expo Giruá, poder estar acompanhando na manhã de hoje aqui no Hotel Colinas, que é uma referência de hotel no nosso município. E que a gente está aí compartilhando e ver os resultados também da grande feira que aconteceu. E também para dar continuidade, né? Porque tudo é segmento, né? Como eu tive a oportunidade de ser prefeito, hoje sou secretário, mas acima de tudo a gente é contribuinte e colaborador, que nem vocês fazem a parte de vocês, cada um faz a sua parte. Quem está aqui, todos eles aqui são voluntários, né? Para poder contribuir com o nosso município.
E a feira, tanto a Expo Girá como a Feira do Butiá, é o nosso símbolo, né? Onde que a gente demonstra o nosso potencial, e Giruá está no pleno desenvolvimento. Essa semana, mais uma vez, a gente conseguiu mais uma empresa para se instalar aqui no nosso município de Giruá. Então é isso, né? A Expo faz com que a gente demonstre a nossa potencialidade. E o empreendedor, ele busca alternativas para vir ao nosso encontro. Então, eu estou feliz hoje podendo ser secretário, juntamente com o prefeito Aborda e com o Melo. Tenho não sei de tudo, mas sei de tudo um pouco, para poder auxiliar e cada vez colocar o nosso município no patamar cada vez mais elevado para gerar emprego e renda para o nosso município. Certo, muito obrigado. Ex-prefeito Rubem Weimer, bom dia, bem-vindo aí. Bom dia, eu agradeço. Terça-feira aí. Isso, eu agradeço cada vez quando o Belmonte e a equipe, a gente tem a oportunidade para falar com a comunidade, e é isso, né? Eu acho que juntos nós seremos cada vez mais fortes. Tá certo, é isso aí. Valeu, um grande abraço. Vamos convidar aqui o nosso secretário do Meio Ambiente, Pedrinho, nosso amigo Pedrinho. Ele que também é um atual secretário do Meio Ambiente, também parceiro forte da Expo Giruá, Meio Ambiente, que fez a diferença, né, com muitas programações que aconteceram durante a Expo Giruá. A prefeitura que é parceira, né, com toda a sua equipe. Pedrinho Duarte, bom dia, secretário do Meio Ambiente, bom dia. Um momento especial, mês de junho, é o mês do Meio Ambiente, né? Bom dia, inclusive, bom dia, Gilmar, bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Alternativa, que sempre está nos eventos prestigiando. Então, estamos passando, né? O mês de junho é o mês do meio ambiente, então, como houve um tempo meio enroscado na semana passada, muitas atividades irão ser concluídas nessa semana ou no decorrer do mês. Então, peço até que o pessoal fique atento, né? Para que acompanhe as demais atividades do meio ambiente, que é o mês do meio ambiente. Nós, junto à secretaria lá, fizemos uma defesa de toda essa questão, né, com as colegas lá do meio ambiente, muito dedicados. Mas enfim, estamos aqui hoje, né, na finaleira da Expo Giruá, que passou um evento com muito sucesso, de muito trabalho, de muita dedicação, e já estamos pensando então na próxima. Passou uma, né, até comentava com o Paulinho, colega secretário de obras, que estamos já pensando na próxima, o que vamos melhorar, o que precisamos fazer no parque para que a próxima seja ainda melhor. E eu te agradeço muito a oportunidade de me dirigir à comunidade giroense através desse canal de comunicação. Tá certo. Pedro Duarte, muito obrigado. Uma ótima terça-feira positiva. Vamos convidar aqui o vereador Milton Rosa. Chega para cá, Milton Rosa, chega para cá. Vereador Milton Rosa, também associado da Rádio Alternativa. Tudo bem? Milton Rosa, bom dia, bem-vindo à Rádio Alternativa, momento de prestação de contas aqui da Expo Giruá 2025. Temos aí poucos minutinhos aí para o início da prestação de contas. Vereador Milton, bom dia, a Rádio Alternativa, momento especial prestação de contas aí da Expo Giruá. Bom dia Gilmar, bom dia aos ouvintes da Rádio Alternativa. É uma satisfação muito grande nós estarmos aqui no Colinas hoje com esse público seleto aqui e ouvir a prestação de contas da Expo Giruá 2025, que todos nós sabemos que foi um sucesso. Esse grupo de jovens e de pessoas abnegadas que fizeram um exemplo de feira em nosso município de Giruá. Certo, muito obrigado. Obrigado, Gilmar, mais uma vez uma oportunidade. Um abraço a todos e parabenizo todo o pessoal que trabalhou e já vem uma equipe nova aí para a nova Expo Giruá. 2027 é logo ali, né? Perfeitamente, obrigado. Valeu, grande abraço. Vamos convidar agora o gerente da Caixa Econômica Federal. Tudo bem, Alder? Bom dia, passa para cá, vamos conversar um pouquinho aí com o nosso gerente da Caixa Econômica Federal também, que faz parte desse momento maravilhoso aí, Expo Giruá. Alder, bom dia, bem-vindo à Rádio Alternativa, Caixa Econômica Federal, cada vez mais presentes aí nos grandes eventos, seja em todo o nosso Brasil. Bom dia, falando aqui para a Rádio Alternativa, bom dia. Bom dia aos radiovintes da Rádio Alternativa. É um prazer enorme poder participar desse evento aí da Expo Giruá. A Caixa, como banco público, sempre vai estar presente, porque é muito importante para o município, como banco público, né, trazendo programas de governo, tanto para o município como para as pessoas e para as empresas, né, para fomentar o desenvolvimento. Vem nessa linha que a Expo Giruá também
atua aí, fomentando e divulgando o município, as empresas e o povo trabalhador aí, a produtividade, como é conhecido a nossa agricultura aí. Tá certo. E a Caixa Econômica Federal sempre presente nos grandes eventos. Né? Com certeza. Valeu. Agradeço aí. Valeu. Grande abraço. Sou gerente da Caixa Econômica Federal, falando aqui na Rádio Alternativa. Vamos convidar o vereador Dias Bezão. Agora tá começando, deixamos para depois aí. Já vamos começar então a programação, a prestação de contas. Olha aí, já vamos começar então a transmissão ao vivo, neste momento. E hoje eu teria a honra de conduzir esse momento tão importante para todos nós em nome da Comissão Central Organizadora da feira. Antes de qualquer coisa, queremos agradecer imensamente a presença de todos vocês. Cumprimentamos em especial o prefeito municipal Dari Paulo Prestes Taborda, o vice-prefeito César Mello, presidente da Câmara Fernando Massafra Cavalheiro, os vereadores aqui presentes Milton Rosa e Luiz Fernando Desbecel, o comandante da Brigada Militar, Tenente Wagner Aire Flores, representando o Corpo de Bombeiros, o Sargento John, e o coordenador estadual de Agricultura, Ayrton Bortiger, bem como demais autoridades, patrocinadores, expositores, imprensa, entidades, comunidade. E principalmente cada um que de alguma forma ajudou a construir essa edição histórica da Expo Giruá e Feira do Butiá. E nesse primeiro momento, eu vou brevemente apresentar aqui no nosso telão os principais momentos da nossa feira, as nossas atrações, os principais pontos de destaque da nossa feira para a gente relembrar juntos como que foi esses momentos que vivemos de 5 a 9 de março desse ano. Os nossos números oficiais que destacaram como essa feira foi importante para o nosso município foram 32 mil visitantes, 247 expositores e mais de 67 milhões de negócios gerados e prospectados durante os dias de feira. E aqui na tela vocês podem ver que a Expo Giruá é uma realização da CIG, em conjunto com a Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores, mas ela é realizada com esse forte apoio dos nossos patrocinadores que estão aqui representados. A Expo Giruá e a Feira do Butiá é muito mais do que um evento, porque ela é uma feira que ela movimenta negócios, cultura, inovação, fortalece entidades e projeta Giruá no nosso estado e no nosso país. Ela é realizada de forma bienal, a Expo Giruá, e a Feira do Butiá acontece anualmente, sendo um dos anos realizada junto com a Expo Giruá. E ela reúne o melhor do agronegócio, da indústria, do comércio, dos serviços e da cultura em um só lugar. Nosso destaque para a área experimental do agronegócio, que temos as imagens aqui na tela, foram 6,2 hectares, um espaço que apresentou as principais obtentoras de cultivares do nosso país, tendo muita relevância no cenário estadual, com dinâmicas de máquinas, demonstrações tecnológicas e a participação dos nossos patrocinadores da área do agronegócio. Quanto à cultura e identidade local, algo que é muito importante para nós por causa do butiá, nossa fruta símbolo, nós tivemos intensa programação de culinária, artesanato, tivemos concurso de fotografia, arte, educação, unindo o melhor do que realmente temos no nosso município para ser mostrado para toda a região e estado. Aqui nessas imagens vocês podem ver que nós tivemos atrações intensas para todos os públicos, atraindo pessoas do nosso país e internacionalmente, então destacando a presença de pessoas da Argentina, inclusive, o que amplia a visibilidade e o alcance de Giruá. Então tivemos a programação da cavalgada feminina, corrida, o gado leiteiro, o cavalo crioulo, apresentações culturais, tudo para que todos os públicos tivessem atrações interessantes durante os nossos dias de feira. Um destaque especial para a visibilidade estratégica que a Expo Giruá teve nessa edição, com a presença inédita do governador do estado, Eduardo Leite, reforçando a Expo Giruá como uma plataforma realmente de conexão para que Giruá seja visto, para que venham recursos, tecnologias para o nosso município.
Um ambiente de oportunidades. Por quê? Porque a Expo Giruá realmente é um lugar de negócios, é um lugar onde empresas podem prospectar clientes, podem aparecer, podem se destacar e ampliar o alcance do seu mercado. Então, nós tivemos os 32 mil visitantes, sendo muito relevante para ampliar as oportunidades para os nossos expositores. Palestras de alto nível. Então, trouxemos especialistas nacionais e internacionais para compartilhar tendências sobre sustentabilidade, inovação, saúde, tecnologia, tanto na área do campo, do agronegócio, como palestras também na área do empreendedorismo. E nosso auditório central esteve sempre ali cheio de pessoas, centenas de pessoas passaram pelo nosso auditório central para aprender e se desenvolver, porque para a Expo Giruá também é muito importante esse desenvolvimento que ela promove através dos dias de feira. Quanto aos entretenimentos e shows, então, nosso destaque para os 2 shows nacionais que trouxemos durante a Expo Giruá, para trazer diversão, entretenimento, porque a Expo Giruá também é isso. Então, a nossa Arena Sicredi movimentou nos dias de feira, com muitas atrações, com momentos inesquecíveis. E agora chegou o momento da gente fazer essa prestação de contas também com um olhar para o futuro, para 2027. Então, já inicia-se hoje o começo desse trabalho e nós deixamos aqui já um convite inicial para que todos vocês que fizeram parte dessa edição de 2025 possam fazer parte da edição de 2027, porque é uma história escrita por muitas mãos. A Expo Giruá, ela é construída a partir de todos aqueles que acreditam no que a gente faz e acreditam no potencial do nosso município. E nesse momento eu quero convidar vocês a assistirem o nosso vídeo institucional final oficial da Expo Giruá. Então nós vamos apagar as luzes para escurecer, para poder ver o nosso vídeo. Expo Giruá e Feira do Butiá. É mais que uma feira. É um encontro de histórias, conquistas e sonhos que movem a nossa terra. Somos o palco de produtividade, inovação e negócios, que ultrapassaram 67 milhões de reais, conectando mais de 32 mil visitantes à força de Giruá. Cultura, conhecimento, entretenimento. Da culinária ao artesanato, da tecnologia ao agronegócio, a Expo Giruá é a celebração do que temos de melhor. Somos a força que transforma o presente e constrói o futuro. Somos a terra fértil onde inovação e tradição caminham lado a lado. E em 2027, prepare-se, uma nova história será escrita, mais grandiosa, mais emocionante, mais Giruá. Expo Giruá e Feira do Butiá, a força da nossa produtividade.
Nesse momento, convido a coordenadora de Finanças, Elisângela Weber, para fazer a sua fala e a apresentação dos dados da prestação de contas. Bom dia a todos, bom dia ao nosso presidente Leonardo, bom dia ao prefeito Dari Taborda, em nome dele saúdo todas as autoridades aqui presentes, agradeço em especial a presença de todos e organizei então uma pequena apresentação sobre as nossas receitas e despesas da Expo Giruá 2025. Então, nesta Expo Giruá, categorizamos as receitas em patrocínios, locação de espaços e bilheteria e estacionamento. Arrecadamos de patrocínio R$ 870.858, locação de espaços R$ 291.360 e na bilheteria e estacionamento R$ 121.448, totalizando então R$ 1.283.666 de receita na nossa feira. E, diante desta receita, então, planilhamos todas as nossas despesas e separamos elas também por categorias, que vou apresentar, então, onde foi os nossos custos da Expo Giruá. Então, as nossas despesas, uma delas é a categoria de infraestrutura e manutenção do parque, onde nós investimos R$ 588.195. Nesta categoria, nós temos, então, o arrendamento da área experimental, a locação de banheiros químicos, a locação das máquinas e a manutenção das máquinas da bilheteria, das câmeras de vídeo monitoramento, climatização dos pavilhões, a questão então da manutenção do estacionamento, geradores, o aluguel dos geradores e o diesel para manutenção em todos os dias da feira, questão da internet, a alocação do telão de LED que estavam durante a feira, materiais para reforma e manutenção tanto do parque quanto dos pavilhões, PPCI, extintores, seguro, a segurança do parque, então os seguranças que estavam conosco lá nos 5 dias, e também a contratação da limpeza do parque. Então, nesses itens, totalizamos R$ 588.195. Na categoria eventos, então, onde nós contabilizamos todos os eventos realizados desde o evento de lançamento, o baile das soberanas, os eventos acontecidos durante a feira, os eventos que aconteceram no palco cultural, no auditório, do cavalo crioulo, a arena de shows, então os investimentos com a produtora, a cavalgada, gado leiteiro, as questões também lá da feira do Butiá, que foram pequenos valores, sonorização e iluminação de todos os eventos, totalizando então R$ 324.431. Na questão de publicidade, desde a propaganda, desde o início da nossa feira até os nossos investimentos no dia de hoje, então totalizamos de material impresso, decoração, questões de imprensa, de rádio, TV, jornal, produção de mídias de divulgação, R$ 203.233,90. Os investimentos, então, com os voluntários, desde a alimentação e água em todos os dias da feira, camisas, chapéus e as camisetas que foram distribuídas para os voluntários que estavam trabalhando na feira, recepcionistas, as roupas das recepcionistas e todos os investimentos feitos entre as recepcionistas soberanas e os influenciadores, R$ 87.378. E ainda temos algumas outras despesas que não estavam nessas categorias, como alguns materiais de consumo de investimento de livraria, os projetos dos patrocinadores, as questões de custas de certidões e despesas, e aqui também os custos com a Lei Rouanet, que é da empresa que fez o financiamento da nossa Lei Rouanet, então totalizando R$ 55.905.
Um total, então, das nossas despesas da Expo Giroá 2025 de R$ 1.259.144. E aí temos, então, como um saldo positivo da nossa feira de R$ 24.522 nesta feira, então, do ano de 2025. Tivemos também, pensando desde o início da gestão do Leonardo, então, as nossas despesas da feira do ano de 2024, R$ 10.500. Tivemos investimento em infraestrutura, como as questões dos climatizadores que ficaram, então, nos pavilhões, num total de R$ 27.505. As despesas de 2025 com os patrocínios da Brigada Militar e dos bombeiros, e os espaços, então, que nós tivemos uma custas de alguns espaços que não pagaram, de R$ 5.024. E nós recebemos, então, uma aplicação de juros e investimentos de R$ 151.994. E hoje, então, em caixa, na Expo Giroá, nós temos em aplicação e nas contas bancárias dos nossos bancos parceiros R$ 118.207. Então, esse é o nosso saldo do caixa da Expo Giroá neste momento. Muito obrigada. Nesse momento, nós vamos ouvir as palavras das nossas lideranças que foram fundamentais na realização dessa feira, iniciando pela palavra do presidente da Expo Giroá 2025, Leonardo Giovelli. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar primeiramente o nosso prefeito municipal, Darita Borda, em seu nome cumprimentar as demais autoridades que já foram mencionadas no protocolo. Não posso deixar de salientar o nosso amigo Pito, vice-prefeito, presidente da Câmara, Fernando Cavalheiro, que está aqui presente, em seu nome também cumprimentar os demais vereadores, vi que o Milton está aqui, Luiz Fernando de especial, também representa o sindicato, a todos os secretários, né? Gostaria de cumprimentar o Pedrinho, vi que a Palmieri estava aqui também, se tiver mais algum secretário que por acaso não tenha, o Paulinho que está aqui também. São pessoas que estiveram junto conosco em todos os dias da feira, foram pessoas fundamentais para que a feira acontecesse. Então, tudo isso que nós vimos aqui, sem dúvida alguma, passou pela Prefeitura, passou pela Câmara de Vereadores, passou pelos secretários, que são os nossos maiores apoiadores, sem dúvida alguma. Então, já deixo aqui meu agradecimento a todos eles. A todos os nossos coordenadores que também estão aqui presentes, né? Então, vejo o Leandro do Agronegócio, temos também a Savene, que fez a nossa parte executiva, o meu vice-presidente, o Robson, né? Se caso tenha falhado, não tenha cumprimento, a Moniz, que também enxergo aqui, a Helena da Emater, que nos ajudou, a Luana, que fez a parte do meio ambiente, o Alex, que coordenou o Cavalo Crioulo. Então, fica aqui o nosso agradecimento, né? Sem dúvida alguma, para que todo isso acontecesse, todos os eventos que a gente viu aqui, né? Prezamos muito por eventos, por movimentar a parte cultural, enfim, e sem dúvida alguma essas pessoas foram imprescindíveis para que tudo isso acontecesse. Gostaria também de cumprimentar a imprensa que está aqui hoje, né, que nos acompanhou desde o dia que eu assumi, né, estavam na nossa posse e nos acompanharam até os últimos dias de feira, né, então sem dúvida alguma a divulgação que vocês fazem, por vezes ainda de forma voluntária também, então é muito importante para nós, não só a falada, mas como a escrita também que nos ajudou. Vejo aqui a presença do Wagner, né, o nosso tenente Wagner, do sargento John, que está aqui também. Então, sem dúvida alguma, para que a gente consiga fazer a feira acontecer, a gente precisa de policiamento, a gente precisa de segurança, e vocês sempre estiveram conosco nessa briga, então, sem dúvida alguma, fazem parte da história do que a Feira 2025 construiu, né? Não poderia também mencionar os nossos patrocinadores, claro que depois a gente tem uma homenagem específica para cada um deles, né? Então, acho que desde o nosso maior patrocinador até o nosso maior, do nosso maior até o nosso menor patrocinador, a importância que vocês têm para a feira lá é imprescindível, né? Sem dúvida alguma, vocês viram nossas linhas de receitas. Então, a feira acontece porque tem pessoas, tem empresas que acreditam na feira. Então, ressalto aqui a importância que vocês têm para que essa feira acontecesse, né?
Como todos devem imaginar, hoje é o dia mais feliz do presidente, né? É o último ato, né? Só eu acho que eu poderia ter escolhido um dia um pouquinho mais quente, não precisava ser um dia tão frio, né? Mas na próxima vez vamos olhar a previsão do tempo também. Brincadeiras à parte, assumi o desafio que eu julgo que começou lá em 2023, né? Então, enquanto eu era vice-presidente, claro que lá tudo era novo para nós e fizemos uma excelente feira, né? Então, um desafio que começou lá e entregar essa feira em 2025, se eu pudesse sonhar tudo que a gente passou, sem dúvida alguma, muita coisa aconteceu de forma diferente, né? Eu julgo que a gente teve muitos acertos, eu julgo que a gente teve muito mais acertos, né, do que erros, né? A feira não foi 100% perfeita, a gente sabe disso, mas nós tivemos muitos acertos e é muito gratificante quando nós circulamos, não só no nosso município, né? Por mais que a Expo Giruá é uma das primeiras feiras do ano, fomos em outras feiras, visitamos outras feiras, o reconhecimento que as outras feiras têm pelo trabalho que nós fizemos, né? E acho que vale aqui a gente salientar um elogio que recebemos da coordenação da equipe do governador que veio aqui, o quanto a nossa feira é organizada, o quanto a nossa feira, o nosso parque é bonito. Isso é mérito da nossa comunidade, né? E eu sempre vou ressaltar que isso só acontece se nós tivermos pessoas que se dediquem, voluntários que façam isso acontecer. Porque a maioria das pessoas que trabalharam na feira são voluntários que não são remunerados para que tudo isso aconteça. E quando a gente olha o tamanho do desafio que é construir uma feira com pessoas que não têm nem uma remuneração para isso, eu acho que o parabéns é para todos os voluntários que fizeram a feira acontecer, né? Então, não quero me alongar hoje, né? Minha mensagem hoje ela é bem simples, é uma mensagem de agradecimento, uma mensagem de gratidão, né? Se eu puder se deixar uma palavra aqui é gratidão, né? Porque eu tenho certeza que eu deixei um legado da feira de 2025, que as pessoas que trabalharam comigo junto na feira de 2025 vão levar um pouquinho do Leonardo, tenho certeza disso, que a comunidade giroense também possa ter o proveito do que foi isso, mas mais importante disso é o quanto eu cresci em toda essa caminhada, né? Por vezes a gente acha que é muito fácil, né, prefeito? O poder público, a gente acha que é muito fácil fazer as coisas acontecer, não é assim. Então acho que as pessoas só vão entender o quão complexo é fazer toda essa roda girar quando elas participarem. Então eu cresci muito, eu comecei a entender as coisas de uma forma diferente. Então esse é o crescimento que eu levo e espero que isso também inspire outras pessoas, tá? Então, meu muito obrigado a todos que participaram e Robson, acho que depois a gente tem a transmissão de carga de fato, mas já deixo aqui, conta comigo o que precisar, sem dúvida alguma. Foi uma pessoa que me ajudou muito durante a feira, então eu vou estar ao teu lado também na feira de 2027. Muito obrigado a todos que estiveram presentes aqui. Nesse momento, eu convido o presidente da Câmara de Vereadores de Giruá, Fernando Cavalheiro, para fazer a sua palavra. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o Leonardo, né, presidente da feira, o prefeito municipal da Itaborda, ao nosso amigo Melo, aí, vice-prefeito. Em nome dele, a todos os cidadãos aqui no protocolo. Hoje, a gente pensando assim, de que a gente vai falar, mas acho que o Leonardo, ele foi muito feliz, acho que ele resumiu tudo que significa a feira para Giruá, né? E quero aqui também agradecer aos secretários que estão aqui presentes e queria dizer para vocês que a gente como executivo, né, como legislativo, a gente cobrava muito o prefeito Taborda, o Melo assumindo uma gestão e com uma feira, né, do tamanho dessa feira aí da Expo Giruá, que foi 2025, e a população também, dizer assim, que cobrava a gente. Tinha algumas vezes eu tinha pena do Paulinho, né? Nós aqui em cima do Paulinho tem tanta coisa para fazer, o município necessitando de algumas coisas e o executivo lá ajudando na feira, né? Dando apoio na feira. Isso que o Leonardo falou ali, que é muito importante, né? Essa questão do executivo, parabenizar o prefeito, parabenizar o Melo aí também, que por essa ajuda aí, por essa união junto com a feira aí, com o executivo aí da feira, para que essa feira se desenvolvesse. Todas as secretarias, a educação, a obras, a agricultura,
a saúde, né, a promoção humana, todos os secretários e os funcionários públicos, né, os colaboradores que participaram disso. Também, né, aqui usando as palavras do Leonardo, parabenizar e agradecer aos patrocinadores, né, porque a gente viu ali que o montante que foi arrecadado, né, que foi alocado aí, e principalmente os voluntários, né, que a feira, como o Leonardo também falou, a feira, eu acho que 90 e tantos %, né, quase que 99% eram voluntários, né, Leonardo? Então, isso se construiu com a ajuda, né, com o tempo, que isso a gente sabe. Até eu lembro muito bem do Robson também, no momento lá que foi anunciado que ele seria o próximo, né? Eu lembro muito bem do depoimento dele que a família está ali, que o pai, a mãe, né, o namorado, a mulher, filho, enfim, que todo mundo, todos, né? Eu acho que o Robson falou em nome, acho que de todos ali, né, nessa questão para fazer um trabalho voluntário, ainda mais dessa envergadura que foi a Expo Giruá. Eu acho que isso é só quem vive isso para saber o que é isso, né? Então, mais uma vez, parabéns. Ficamos muito felizes de saber que hoje a próxima gestão está assumindo com 118 mil em caixa, né? Sabemos que várias feiras, aí o Ayrton também que participa bastante, várias feiras tiveram prejuízos, né? E Giruá aí com todo esse empenho, né? Mais uma vez parabéns à equipe, né, que assumiu junto com o Leonardo e com o Robson aí, que cada um dentro da sua área fez o melhor trabalho possível dentro das condições que tinham, porque às vezes a gente tem muita vontade de fazer muita coisa, mas as condições às vezes, né, físicas, estruturais, financeiras, a gente não consegue fazer tudo o que a pessoa ali sonha em fazer ou almeja em fazer. Mas uma coisa que queria dizer, Leonardo, que você falou que fez muitos acertos e erros. Eu acho que não consideraria como erros, né? Porque todas as ações, acredito que vocês pensaram, que vocês imaginaram, que vocês sonharam de fazer, às vezes por alguma circunstância ou por outra não deu daquela maneira que vocês sonharam. Às vezes eu não considero como erro, né? Eu considero aí como tentativa de ser realizado, tá? Então, mais uma vez, parabéns pela gestão que passou, parabéns pelo trabalho desenvolvido e sucesso, né? Em nome do Poder Legislativo, dos vereadores da Câmara, que hoje estão aqui, o Milton Rosa, o Luiz Fernando Desbecel, estão aqui, todos os vereadores da Câmara, e dizer para vocês que a próxima gestão estaremos novamente com vocês, no que for possível da gente colaborar, estamos sempre para colaborar. Um bom dia a todos e parabéns. Convido agora o prefeito municipal de Giruá, Darita Borda, para fazer sua palavra. Bom dia a todos. É motivo de satisfação, alegria nesta terça de manhã, nós estarmos junto, o vice-prefeito Melo, junto o presidente da Expo Giruá, Leonardo Jovelli, o vice Robson, gerentes de banco, funcionários, praticamente a nossa equipe de governo, enfim, mencionar todas as pessoas que estão aqui é praticamente impossível, mas dizer que 100% das pessoas que estão aqui colaboraram, trabalharam, ajudaram na Expo Giruá. O Executivo Municipal se sente honrado, se sente feliz em poder, mais uma vez, participar deste grande evento, ou seja, o maior evento de Giruá, que é a feira. Essa feira que é programada, que é pensada de vários anos. Isso foi
em vários anos para trás. Quero cumprimentar o ex-prefeito Rubi, que já deixou acertado com a direção desta feira quais os valores que seriam alocados do município para a feira. Parabenizar também todos os secretários municipais que estão aqui, inclusive ontem a Angelita, que é do financeiro, que às vezes não aparece, mas está fazendo os cálculos lá, me passava quanto o município colaborou e gastou com a feira. Então isso nós temos na mão também. São coisas importantes para o nosso município. E não é um gasto, é um investimento, porque toda a comunidade, quando nós saímos nas outras feiras, Leonardo e Robson, que nós temos nos encontrado por várias ocasiões, todos comentam da Expo Giruá, todos comentam da Emater, todos comentam do nosso município, todos comentam das instituições financeiras que todos ajudaram e colaboraram com a nossa Expo Giruá. Então, mais uma vez, queremos agradecer a todos que estão aqui, aos funcionários públicos que não estão aí, que não vieram nesse dia porque estão trabalhando. Queremos mais ainda agradecer a todos os voluntários que trabalharam não pensando em alguma coisa, algum bem para frente, mas sim pensando no nosso município, pensando na nossa Expo Giruá. Todas as entidades, enfim, a Câmara Municipal, vereador Fernando, hoje presidente, o Luiz Fernando e o Milton, que estão aqui, todas as entidades que trabalharam, pessoas como a Elisângela, que controla o financeiro. É tão importante nós, como prefeito municipal, Melo, poder estar junto, poder agradecer esse time de voluntários, sabendo que às vezes nós até chegava a ponto de discussão, porque não existe nada. Vocês estão rindo, porque isso é a mais pura verdade. De às vezes aflorar as coisas, mas tudo isso é para melhorar o nosso município. Tudo isso, quando alguém cobra alguém, é porque quer melhorar. Quando alguém não cobra nada, é porque não pensa naquilo, no cargo que foi atribuído. Então, todos nós estamos de parabéns, o Leonardo e toda a sua equipe, o Robson, todos estão de parabéns, quando nós vimos vários eventos na região, a maioria deles, às vezes, não tendo aquela colaboração, Melo, de uma prefeitura trabalhando todos os dias, deixando de fazer estradas, deixando de fazer melhorias na cidade, para estar unido junto à feira. A Secretaria de Educação trazendo vários eventos para a feira, trazendo outros municípios da região, a Brigada Militar e os bombeiros, enfim, a Polícia Civil, se colocando à disposição para trabalhar para o nosso município. Isto chama-se Expo Giruá. Expo Giruá com um nome, com a participação, sem pensar em partidos políticos, todos, independente do partido, Milton, trabalhando para o engrandecimento da nossa cidade. Então, mais uma vez, em meu nome, em nome do Melo, em nome dos secretários municipais, queremos parabenizar a Expo Giruá
por este grande evento para mostrar para a nossa região, para o nosso estado e até para países vizinhos como Argentina, Paraguai, Uruguai, que estiveram aqui presentes. Então, muito obrigado, parabéns, e vamos desejar aos novos administradores da feira que lutem da mesma forma, que trabalhem da mesma forma para levar o nome do nosso município adiante, porque Giruá não é mais só a capital da produtividade. Giruá está sendo enxergado hoje em todos os municípios do estado como um grande município, não somente em área, mas também em pessoas que trabalham em prol da comunidade. Muito obrigado. Neste momento, queremos prestar uma homenagem mais do que merecida às empresas que acreditaram, investiram e estiveram ao nosso lado durante toda a jornada da Expo Giruá e Feira do Butiá 2025. É graças a essa parceria que conseguimos realizar uma feira grandiosa, com impacto regional, estadual e tantos resultados positivos. Convidamos os representantes das empresas patrocinadoras para receberem um certificado de reconhecimento e um mimo preparado com muito carinho. Nós vamos iniciar pelas patrocinadoras Diamante. Então, convidamos agora um representante ou os representantes da empresa Varpol Agroindustrial. Obrigado. Muito obrigada, empresa Cultivar. Agora vamos aos nossos patrocinadores prata. Muito obrigada, Delvina. Convidamos agora o representante da empresa Rural Mais Agronegócios. Representante da empresa Scania. Representante da empresa Taborda Transportes. Bom, pessoal, esse ano a gente optou por fazer um evento só também para não onerar as pessoas, né? Então, junto com a prestação de contas, a gente está trazendo a eleição da nova diretoria, tá? Antes de mais nada, sobre a prestação de contas, a gente precisa da aprovação. Então, se alguém se opõe à prestação de contas ou tem alguma dúvida, levanta a mão. Ninguém? Bom, de qualquer forma, sobre a prestação de contas, a gente fica à disposição. Quem quiser olhar os números mais em detalhe, pode nos procurar. Eu e Elisângela, a gente coloca à disposição, então, se vocês quiserem olhar mais em detalhe, a gente abre os números para vocês sem problema nenhum, tá? Passamos para a segunda parte, que é a eleição da nova diretoria. Então, a chapa segundo edital que foi postado tem como presidente Robson Schitz, vice-presidente Savene Pazini, primeira tesoureira Elisângela Weber, segundo tesoureiro Paulo Henrique Albarello Markoski, conselho fiscal Guilherme Wizikowski, Júnior Deloz, Mariane Lotterman e José Paulo Taborda. Suplentes: Paulo Giordani, Luana Santos, Leonardo Giovelli e Fernando Grubert. Alguém se opõe a essa chapa? Levanta a mão. Então temos eleita a nova chapa. Robson, quer dar uma palavrinha? Bom dia, pessoal. Como o Leonardo já falou, né, eu acho que escolhemos um dia bem propício. Fizemos a feira e nós tínhamos em mente que iria fazer os dias mais quentes. E eu acho que
nós tínhamos que fazer nos dias mais frios a nossa prestação de contas. Então deu tudo certo. O Leonardo ainda falava entre acertos e erros, nós tínhamos que fazer desta forma. Então escolhemos o dia mais frio e o dia mais quente para fazer a feira e terminar a feira. Um bom dia a todos, bom dia. Espero que podemos dizer, a segunda família nossa é a Expo Giroá. As coisas dão uma família de pessoas e a Expo Giroá é prova disso. Deu certo no passado, lá no tempo da Boca da Picada, foi o primeiro capítulo do livro da Expo Giroá. E 2023, 2025, 2027, que é as feiras que eu estou envolvido, eu, Robson, vai ter novos atores, novos protagonistas, mas principalmente protagonistas que já estão envolvidos na diretoria, na coordenação, como voluntário, pessoas do legislativo, do executivo, secretários, todas essas pessoas, comunidade em geral, entidades, todas precisam fazer parte desse livro Expo Giroá. Todas fazem parte. Não fizeram parte do capítulo de 2023, não fizeram parte do capítulo anterior. Normal. São períodos, são histórias, são passos que a gente precisa tomar para frente. E o capítulo de 2027 precisa ser escrito. E aí começamos no dia do encerramento da feira. Um dia frio, não que nem hoje, mas um dia frio. Um dia forte de emoções. Por hora a gente tentou falar, mas vários momentos não conseguimos. Mas eu acho que aqui a gente precisa dar uma atenção aos protagonistas. Somos todos protagonistas. E tem algumas pessoas que têm um protagonismo um pouco maior. E essas pessoas têm uma identidade Expo Giroá. Tem no sangue, parece que corre no sangue a Expo Giroá. E essas pessoas, numa coordenação, numa gestão. E eu tenho esse convite especial, que lá em 2025, no final da feira, ela ainda brincou comigo, eu brinquei com ela, desculpa, que ela briga com a gente, mas não é Taborda, ela briga porque ela tem o sangue da Expo Giroá, ela corre no sangue da Expo Giroá. Então, nada mais justo de nós premiarmos esses momentos dessas pessoas. Assim como eu digo que eu fui premiado pela escolha do Leonardo e do Zé, na época, que eu já vinha fazendo a coordenação da feira e depois virei vice. E agora eu precisava de uma pessoa assim, do mesmo estilo que eu sou, que é o sangue da Expo Giroá. Então, Savene, tenha isso em todos os dias, espero que durma também, mas todos os dias, durante esses 2 anos, que a feira precisa continuar correndo no seu sangue. Assim como temos outras pessoas protagonistas, que se eu vou citar aqui, eu passo a manhã inteira, porque realmente, eu não digo que 99% da feira acontece com voluntários, mas são voluntários, são patrocinadores, são Poder Legislativo, Poder Executivo, as coordenações, todas fazem parte do livro da Expo Giroá. Tá? Levam isso para casa, que nós precisamos em 2027 fazer mais um capítulo, mais um protagonismo, porque precisamos cada dia mais levar a Expo Giroá no nível que ela está. Já dizia o Taborda, o Leonardo, e às vezes falta isso, falta entender que o giroaense tem capacidade de exportar conhecimento. Não precisa vir gente de fora para dizer de repente como se faz as coisas. Nós temos uma capacidade imensa.
Leonardo, Saveni, fomos premiados pelo parabéns da executiva do governador. Fomos em várias feiras, elogio em cima de elogio do protocolo, por exemplo. Elogio da forma com que nós trabalhamos para trazer recursos estaduais, recursos federais. As pessoas sentaram ao nosso lado nas feiras, perguntando de como que nós tínhamos conseguido tal recurso que não tinham conseguido fazia 2, 3 anos. Mas esse é o trabalho de quem? Dos giroenses. Então vamos valorizar o pessoal daqui, vamos valorizar que tem muita gente boa, muita gente capacitada, e é esses que vão ser os protagonistas de 2027. Seguimos em frente, mais um capítulo, e Feira do Butiá. Nesse momento, eu quero convidar as pessoas eleitas da chapa da Expo Giroá 2027 para a gente fazer uma foto. Então, os que estão aqui presentes, convido Robson, Saveni, Sabrina, Daniele, Elisângela, Paulo, Luana, Leonardo. Acredito que são esses os presentes. Muito obrigada. Agradecemos a todos pela presença e pelo apoio à Expo Giroá e Feira do Butiá 2025. Foi uma edição histórica, feita com muita dedicação e que só foi possível graças a cada pessoa que acreditou nesse projeto. Seguimos juntos rumo à próxima edição com ainda mais força, união e inovação. E deixamos o pedido que todos vocês na saída estejam retirando o nosso folder da Expo Giroá para levar para casa e também fiquem à vontade para desfrutar ainda do nosso café servido. Muito obrigada. Rádio Alternativa, rádio da comunidade giroense. Que lançamos todas as histórias desde lá do tempo da Boca da Picada, quando surgiu a Expo Giroá. E era isso o intuito de trazer o capítulo da história, né? Então tu pegar e ter todo esse intuito de trabalhar, de pegar junto da família Expo Giroá. Então é esse legado que a gente quer para os filhos, né? Então de saber o filho lá da gente ou os pais da gente que a gente está fazendo um ótimo trabalho em prol do município. Temos isso bem claro perante o Poder Executivo, com o Taborda, com o Melo, com o Legislativo, com o Fernando, que a gente precisa ser protagonista da história de Giroá. Então a gente precisa trabalhar juntos, que a gente temos pessoas muito capacitadas aqui. Então esse foi sempre o intuito de nós trabalharmos junto, fazer todo esse legado para lá em 2027 nós colhermos, né? Então fazer o capítulo da história lá na frente, mas é um livro que não tem fim, na verdade, né? Então, cada ano que passa, os protagonistas serão os mesmos, serão diferentes, então vai ter gente reunida sempre de Giroá, sempre para trazer o melhor para o público de toda a nossa região. Tá certo. Robson, conte conosco da Rádio Alternativa em mais esse novo capítulo da Expo Giroá. Valeu, Robson. Muito obrigado a todos. Agradeço de coração sempre as rádios escritas, faladas, todo mundo presente sempre para divulgar o trabalho que a gente faz na região. Valeu, grande abraço, sucesso! Obrigado. 2027 é logo ali, aqui com o presidente Robson Schitz. Rádio Alternativa, rádio presente sempre nos grandes eventos. A todos, um grande abraço. Muito obrigado. E continua a programação direto dos estúdios da Rádio Alternativa. Grande abraço. Assim, encerramos a nossa participação direto aqui das dependências do Colinas Hotel.
nesta manhã de